reforma. Em 2 Reis, capítulo 12, nós encontramos o registro do grande feito promovido pelo rei Joás, que durante 40 anos esteve sob o trono de Judá. O seu grande feito foi a reforma do templo. Nós sabemos que o templo sempre foi a representação maior da vida religiosa e espiritual do povo. E ele estava carecendo de reformas, em primeiro lugar porque já tinham se passado mais de 120 anos da sua construção. E é claro que o tempo traz a deteriorização natural das coisas. E, em segundo lugar, porque os reis ímpios que tinham vindo antes de Joás não faziam a menor questão em zelar pelo templo, em cuidar dele, muito pelo contrário, até o danificavam de maneira intencional. E quando nós pensamos na nossa vida espiritual, nós concluímos que, eventualmente, ela esteja também carecendo de reformas. Às vezes, porque já faz muito tempo que nós não desenvolvemos uma comunhão, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Às vezes, aquele primeiro amor que nós experimentamos, aquela devoção, aquela espiritualidade, aquela santidade, aquele amor pelas almas perdidas, aquele prazer em orar, aquela sede da palavra de Deus, nós já nem lembramos mais quando foi a última vez que as sentimos e que as praticamos. E pela falta, então, de atividade, pelo tempo que nos distancia dessa nossa época de ouro na nossa vida espiritual, isso traz a necessidade urgente, inclusive, de haver uma reforma hoje em nossa vida espiritual. Ou quem sabe, às vezes, o que trouxe prejuízo a estas questões espirituais é a proximidade, a convivência com o pecado ou com pessoas más, que nos induzem ao erro, que nos levam a fazer coisas que desagradam a Deus e que com certeza trazem um prejuízo enorme para a nossa relação com o Espírito Santo, para a nossa intimidade com Jesus, para a nossa comunhão com o Deus Pai. O que, naturalmente, também traz uma necessidade urgente de ser resolvido, de uma reforma ser feita em nossa vida espiritual. Que nós aprendamos com Joás, que percebamos que o tempo ou a falta de cuidado com as coisas espirituais trazem uma necessidade urgente de reforma. Que eu e você possamos lançar mão dos recursos necessários, investir o tempo que for, pagar o preço que seja, a fim de reformarmos a nossa vida espiritual. Vamos orar? Nosso Deus, nós reconhecemos que a nossa vida espiritual não está como deveria estar. Existem algumas rachaduras, existe a carência de uma pintura, existe a necessidade de troca de alguns utensílios, enfim, está precisando de uma reforma. Nós queremos te pedir que os nossos olhos sejam abertos e que o nosso coração seja quebrantado, no sentido de que possamos, de maneira imediata e delicada, e também de maneira atenciosa, cuidadosa e amorosa, promover a reforma espiritual em nossa vida. E te pedimos a tua ajuda para tanto. E fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.